Bem-vindo a mais um vídeo do canal Diário de uma Dietista. Tem acompanhado o nosso trabalho, já começamos há cerca de um mês, tem-nos dado imenso prazer, temos tido bom feedback. É óbvio que temos tido também algumas críticas que estamos sempre a tentar melhorar. Portanto, hoje vamos dar continuidade aos assuntos que temos abordado nos vídeos anteriores e vamos falar sobre balanças e peso. Muito bem, então hoje vamos falar sobre a importância ou a pouca importância do peso. Todos nós temos uma balança comum em casa que nos dá este indicador que é o peso. O peso não é mais do que uma medida de massa que mede tudo aquilo que temos no nosso corpo. É uma medida muito inespecífica para percebermos como é que estamos em termos de composição corporal. Portanto, se usa o peso em casa para perceber se está a ter sucesso ou não em algumas alterações que está a fazer na sua alimentação ou mesmo no exercício, sabe que pode estar a enganar-se muito. É isso que vamos explicar-lhe hoje neste vídeo novo do canal Diário de uma Dietista. Vamos começar por mostrar-lhe uma imagem que gostamos imenso, porque nelas estão identificadas várias mulheres, como pode ver, todas diferentes. Portanto, diferentes fisicamente e com certeza na sua composição corporal. Mas há uma coisa que elas têm em comum. Consegue perceber o que é através destas imagens? Observe bem. Portanto, vemos que existem umas mais altas, outras mais baixas, umas com predomínio da gordura na parte superior do corpo, outras na parte inferior. Portanto, umas têm mais gordura ginoide, significa na anca e na perna, e outras têm mais gordura androide, mais característico dos homens, mas que também muitas mulheres têm este tipo de distribuição, portanto, de gordura na parte superior do corpo, braços, peito, costas e gordura visceral, gordura abdominal também. Mas existe de facto uma coisa que tem em comum. Não é a idade, não é o nome, mas é o peso. Todas elas pesam a mesma coisa. Estas mulheres pesam todas 60 quilos. Agora, conseguimos ver por aqui que é óbvio que ter 60 quilos não significa nada, é apenas um número, porque para uma mulher alta ou treinada, ter 60 quilos significa ter pouca gordura, e para uma mulher baixa ou para uma mulher pouco treinada, significa com pouca massa magra, massa muscular, pode significar uma percentagem de gordura acima do normal. Muito bem, então conseguimos perceber que o peso não significa muito acerca da composição corporal de uma pessoa. Quando nós estamos a pesar-nos, estamos também a induzir-nos em alguns erros e vamos explicar-lhe um a um quais são, para que esteja atento e para que consiga desvalorizar um pouco esta medida, que é uma ajuda na monitorização das nossas ações, estamos a ser mais eficazes ou não, mas não pode levá-la demasiado a sério, e é isso que fazemos aqui nas consultas, é desmistificar e explicar o que é realmente importante na composição corporal. Mas vamos primeiro aos erros da balança. Primeiro erro. A balança em si, o aparelho. Será que confia no seu aparelho? Bem, se confia, então ele deve ter deve cumprir algumas premissas, algumas condições. Uma delas é dar sempre o mesmo número se pesar consecutivamente. Portanto, pese pelo menos 3 vezes e este número deve ter uma variabilidade pequena. Portanto, a balança deve ser sensível a pequenas variações, mas normalmente não mais do que 100 ou 200 gramas. Se der números muito diferentes, mais meio quilo, menos meio quilo, é porque a sua balança não está bem calibrada e deve evitar usar esse aparelho. Outro erro comum é a posição em que nos pesamos. Quando estamos a pesar, a tendência, até porque estamos um bocadinho aflitos com o número que vamos ver, curiosos, é olharmos para baixo, portanto fazermos este movimento, mas não é assim que devemos pesar-nos. Portanto, devemos subir para a balança com os pés numa posição a meio do aparelho, portanto não de lado, não quase a cair da balança. Devemos estar firmes, direitos e a olhar em frente, portanto não deixe cair a cabeça a olhar para o visor. Os aparelhos normalmente apitam, deve depois descer e olhar para o visor e ver o resultado. Porque ao estar a fazer este peso da cabeça pendurada, está a influenciar o número que vê na balança. Outro erro tem a ver com a condição em que se pesa. Não se pesa em condições diferentes. Por exemplo,
umas vezes vestido, outras vezes despido, umas vezes pesa-se antes de urinar, outras vezes depois de urinar, antes de comer, depois de comer. Não pode ser assim. Se quer ver um número fiável, um número comparável com o anterior, então deve pesar sempre na mesma condição. Aí estará a enganar a balança, como é óbvio. Outra condição importante, pese sempre no mesmo aparelho. Se não se pesar sempre no aparelho, corre o risco de estar a ter resultados completamente diferentes e não comparáveis, porque as balanças nem todas estão corretas, nem todas estão calibradas, portanto, se pesar-se um dia no seu aparelho, no outro dia no aparelho lá do trabalho, é óbvio que não pode fazer comparações. Por fim, e normalmente uma característica que não se valoriza quando estamos a efetuar uma pesagem é o soalho, a superfície onde está a balança. Normalmente estes aparelhos têm que estar posicionados de uma forma totalmente uniforme, ou seja, não pode ter, basta um ligeiro desvio no mosaico, o mosaico estar ligeiramente torto ou um dos pés da balança estar a assentar numa ranhura para criar um desequilíbrio e haver um erro na medição. Portanto, garanta que a superfície é totalmente lisa, não existem tapetes, carpetes ou outro tipo de ranhuras, como já disse, outro tipo de desnível que possa influenciar a sua pesagem e assim garante que à partida o aparelho está a dar-lhe um valor realista ou pelo menos comparável com aqueles que tem tido. Não se esqueça ainda de verificar se as pilhas, se as baterias estão boas, porque muitas vezes quando as baterias começam a descarregar, os aparelhos começam a dar erros e nós pensamos que estamos a medir um peso e afinal estamos totalmente condicionados por aquele erro simples de medição. Já lhe explicámos quais são os erros associados ao aparelho em si, mas a maior parte dos erros que vemos na pesagem e a balança induz-nos em erro tem a ver com o nosso conteúdo alimentar. O nosso corpo é um reservatório de comida e de água, portanto todos os dias nós ingerimos alimentos, água e portanto eles pesam dentro de nós. Se nós não tivermos em atenção estas duas premissas, estamos com certeza a enganar-nos no que toca à pesagem. Então, basta pesar-nos, por exemplo, após uma refeição, basta pesarmos num dia em que está calor, em que tenhamos estado expostos ao sol, por exemplo, se estiver nervoso, se tiver dormido mal, se tiver praticado muito exercício, então é provável que não tenha dentro do seu corpo o mesmo conteúdo em líquidos que tinha da última vez que se pesou. Daí ser muito importante a pesagem em jejum e de preferência depois de uma noite descansada. Se, por exemplo, faz turnos, não deve pesar-se, embora pese sempre de manhã à mesma hora, um dia depois de descansar e outro dia após um turno, porque está com certeza a induzir-se em erro e terá muito mais retenção de líquidos dentro do seu corpo do que teve na última pesagem. Esta retenção de líquidos é óbvio que não é controlada a 100%, por exemplo, quando as mulheres estão a pré-menstruar ou a menstruar, por questões hormonais fazem mais retenção de líquidos e sempre que se vão pesar nessas semanas, induzem-se em erro, estão mais pesadas ou pelo menos não perderam peso, porque estão a fazer uma retenção de líquidos temporária. E este fator deve ter em conta quando está a avaliar a sua pesagem. Outro aspecto muito importante é o conteúdo em alimentos. Se eu ontem fui a um jantar ou a um almoço, comi muito, esses alimentos não vão desaparecer do meu corpo só porque hoje de manhã me estou a pesar em jejum. Portanto, esse conteúdo alimentar que eu ingeri, e não só alimentar, também em líquidos, causa peso nos dias seguintes, em que até o nosso corpo conseguir processar e eliminar quer a retenção de líquidos decorrente dessa ingestão menos saudável, quer mesmo o conteúdo intestinal. Portanto, não se pese após uma festa. Espere pelo menos 2, 3 dias da sua alimentação normal e depois sim já pode confiar na balança. Temos também que alertar para o funcionamento do intestino. O funcionamento do intestino, se não é regular, influencia em muito o número que vê, porque o nosso intestino é um autêntico reservatório de comida. Eu às vezes digo aqui na consulta, por graça, que os pacientes se querem perder assim imenso peso de repente, basta fazer uma preparação para a colonoscopia, portanto aquele exame em que se faz uma análise ao intestino e que praticamente não se come, só se bebe líquidos. Percebemos que depois de um exame desse, portanto, em que a pessoa está ali uns dias sem comer, só mesmo a beber,
há perdas de peso massivas de 2 kg, de 3 kg. Significa que essa pessoa perdeu conteúdo intestinal, portanto teve que lavar o seu intestino e ele está vazio e é óbvio algum conteúdo em água. Essa perda de peso é sempre temporária e depois, assim que a pessoa voltar a comer normalmente, o intestino volta a ter o seu conteúdo normal e assim o seu peso. Portanto, voltando aqui à questão da obstipação, se realmente não tem um trânsito intestinal regular ou é mesmo obstipado, ou varia entre períodos de obstipação e de diarreia, deve ter isso em conta quando se vai pesar. Se hoje for o dia em que está obstipado ou se já não evacua há um dia, há 2 dias, é óbvio que o peso que vai ver na balança está influenciado por isso. A comida não pesa só dentro do prato ou dentro do saco das compras, pesa dentro de nós. Uma parte do nosso corpo gasta, mas aquela que devia ser eliminada não é. Portanto, essas gramas a quilos estão aí a pesar dentro de si e a enganá-lo na balança. Muito bem, hoje estivemos aqui a explicar-lhe porque é que a balança nos pode induzir bastante em erro e se valorizar demasiado o número que vê e se acha que esse número é que está a definir o seu grau de sucesso, tem que saber, tem que estar ciente destes erros para se preparar psicologicamente e não desanimar, porque muito frequentemente a balança não vai estar a dizer-lhe a verdade. É por isso que aqui nas nossas consultas de nutrição valorizamos não o peso, mas a composição corporal. Nós usamos aparelhos chamados bioimpedâncias tetrapolares. Estes aparelhos emitem uma ligeira corrente, que é dada por pilhas, tem 2 polos, neste caso 4 polos nos pés e 4 polos nas mãos. Essa corrente ultrapassa os tecidos que contêm água, portanto é conduzida pelos tecidos que contêm água e não pelos tecidos que contêm gordura. Significa que a bioimpedância nos diz quanto é que este corpo, este organismo tem em não gordura e quanto é que tem em gordura. O que é não gordura? É, à partida, a soma de todos os tecidos, órgãos, sangue e outros líquidos, também do conteúdo intestinal, ossos, cabelo, unhas, portanto, tudo aquilo que está em si e não é gordura conduz a corrente elétrica, salvo raras exceções e alguns erros que estes aparelhos têm. No entanto, ele consegue separar-nos o que é a massa magra ou isenta de gordura do que é a massa gorda e esta sim é a que nós valorizamos. Conseguimos ver de consulta para consulta que aquele peso foi influenciado por um aumento ou por uma redução da massa magra. Por exemplo, se um paciente perdeu 1 kg e nós depois vamos verificar quanto é que é massa gorda e quanto é que é massa isenta de gordura. E deste quilo vemos que o paciente perdeu 400 gramas de gordura e 600 gramas de peso isento de gordura. O que é este peso isento de gordura? Pode ser alimentos que o nosso organismo tenha menos no intestino, portanto, como o paciente se alimentou melhor, se o intestino funcionou melhor, o intestino está mais vazio e são com certeza líquidos que, ao alimentar-se de uma forma mais saudável, o nosso corpo, e fazer alguma restrição alimentar, o nosso corpo não precisa de manter tantos líquidos dentro de nós e acaba por deixá-los sair através da urina. Portanto, estas 600 gramas de massa magra podem voltar, basta que o intestino esteja então um pouco mais preso para na semana seguinte o paciente voltar a ganhar um pouco de massa magra. Valorizamos então sempre a massa gorda e não a massa magra, que é variável, mais quilo, menos quilo. Se o paciente vem do ginásio, se eventualmente está pré-menstruada, se esteve exposta ao sol, se comeu algo mais salgado, se bebeu muita água antes de vir pesar-se nesse dia. Portanto, todos esses fatores influenciam a massa magra, mas a massa gorda não, ou influenciam minimamente a massa gorda. Portanto, quando nós olhamos para aquele peso e vemos que 400 gramas foram gordura perdida em relação à consulta anterior, este sim é um verdadeiro indicador de sucesso. Portanto, hoje estivemos a explicar o que é importante valorizar na sua composição corporal e sim usar uma balança simples em sua casa, fatores que deve estar atento para não se induzir em erro. Só mais uma questão. Os estudos dizem-nos que as pessoas que desvalorizam mais a pesagem, portanto, que ligam mais à forma como se sentem, ao bem-estar, à mudança que sentem no seu corpo e não se pesam tantas vezes, são aquelas que têm mais sucesso, quer na perda de peso, quer na manutenção.
têm menos ansiedade, sentem menos frustração e, portanto, agem menos em conformidade com o número que vem na balança. Imagino que teve uma semana que sentiu que correu muito bem, chega à balança e vê um número que não gosta, que não está de acordo com aquilo que esperava. Então, se calhar, na próxima situação que tiver a oportunidade de comer alguma coisa, não vai ser capaz de dizer que não, porque está um bocadinho desiludido com a balança. E estas ações em função da balança influenciam-nos sem nós nos apercebermos no dia-a-dia. Por isso é que o aconselhamento que fazemos aqui na consulta é que se pese o menos possível, de preferência mesmo só na consulta, para que nós lhe possamos dizer quanto é peso em gordura e quanto é peso em massa livre de gordura. Gostou deste conteúdo? Espero que agora tenha outro olhar para a sua balança e que valorize a sua composição corporal como um todo. Até breve!